E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então, a Emanuele tinha me pedido para fazer essa questão na aula de hoje, mas como eu julgo que ela tem menos a ver com a aula de hoje, que com a aula da semana do passado, ou com alguma aula no futuro, então eu decidi fazer ela num vídeo aqui e mandar o link para vocês. A questão é a seguinte: duas barras isolantes, A e B, iguais, colocadas sobre uma mesa, têm suas extremidades esferas com cargas elétricas de módulos iguais e sinais opostos. A barra A é fixa, mas a barra B pode girar livremente em torno do seu centro O, que permanece fixo. Nas situações 1 e 2, a barra B foi colocada em equilíbrio em posições opostas. Para cada uma dessas situações, o equilíbrio da barra pode ser classificado como sendo, respectivamente, e aí tem ali as nossas alternativas. Então, ó, a gente tem a nossa situação aqui, que a barra A, ela está fixa, sempre com o polo negativo dela na esquerda e o polo positivo dela na direita, e a barra B, nós temos duas situações delas aqui, as duas estão em equilíbrio, sendo que uma ela tem o polo negativo na esquerda e o polo positivo na direita, e na outra ela tem os polos trocados, e aí ele pede para a gente julgar o equilíbrio. Então, primeiro eu vou fazer aqui com vocês uma revisão de equilíbrio. Equilíbrio de uma partícula ou de um sistema é quando ele está em uma posição de equilíbrio, né, uma posição de força resultante igual a zero, uma posição que, se você deixar, se ela for colocada ali em repouso, ela vai permanecer em repouso, o sistema vai permanecer em repouso. E aí a gente pode julgar o equilíbrio como estável, instável e indiferente. Bom, o equilíbrio é estável quando, se a gente faz uma pequena perturbação nesse equilíbrio, por exemplo, essa partícula aqui, se a gente faz uma pequena perturbação, ou seja, a gente coloca ela, a gente larga ela numa posição um pouco afastada da posição original, se forças restauradoras fazem a partícula tender a voltar para aquela posição original. Então, aqui nesse exemplo, se a gente tem essa superfície curva aqui, esse ponto aqui mais baixo é uma posição de equilíbrio, porque se a bolinha for colocada um pouco mais para um lado, for perturbada um pouco mais para o lado e largada, em uma situação aqui de perturbamento e de perturbação, vão ter forças restauradoras que trazem a bolinha de volta para essa posição aqui, que a gente estava julgando, essa posição de equilíbrio. Portanto, essa posição aqui é uma posição de equilíbrio estável. O equilíbrio instável é o contrário, né? Se a gente tem aqui essa bolinha no cume desse morro, qualquer pequena perturbação aqui, ela vai ter forças que rompem o equilíbrio, que fazem com que a bolinha se afaste da posição inicial. Elas não são restauradoras, elas estão no sentido da própria perturbação. Então esse equilíbrio aqui é o que a gente classificou como instável. Uma pequena perturbação, o equilíbrio é perdido. E aí, essa última situação aqui é a situação do equilíbrio indiferente. Significa que se a gente tiver uma pequena perturbação aqui, no estado da bolinha, ela permanece em equilíbrio nesses 9 lugares. Ela nem tende a se afastar daquela posição de equilíbrio, nem a retornar para ela. Aí aqui no exemplo 1, eu fiz o desenho de uma superfície toda doida, e eu indiquei aqui que a gente tem gravidade para baixo. Então você pode pensar que isso aqui é uma região de superfície da Terra. Então, a gente pode notar aqui primeiro a presença de uma região aqui de equilíbrio indiferente. Toda essa parte plana aqui, se a bolinha for colocada aqui, aqui ou aqui, ela permanece em equilíbrio e pequenas perturbações, tirando esse ponto aqui, né, que uma pequena perturbação para a direita faz com que, nessa extremidade aqui, né, aqui o equilíbrio é pintado de vermelho. Aqui, o equilíbrio é instável, né, mas tirando essa região limite aqui, toda essa parte plana aqui é uma região de equilíbrio indiferente. A gente pode encontrar também aqui algumas regiões de equilíbrio instável, que seriam esses cumes de morros aqui. A bolinha, quando colocada exatamente aqui, ela vai permanecer em repouso, mas qualquer pequena perturbação ela pode cair para qualquer um desses lados aqui. Então nós temos dois pontos de equilíbrio instável, e aqui também. E, por fim, nós temos alguns pontos aqui de equilíbrio estável, né? Onde pequenas perturbações fazem a bolinha voltar para a nossa posição de equilíbrio. Então esse aqui é um exemplo pensando em termos de gravidade. Mas a gente também pode pensar essa questão de equilíbrio com esse outro exemplo aqui, que eu coloquei o gráfico de uma função u, que seria uma função de energia potencial, que é uma função u de x, nessa coordenada x aqui, uma coordenada x só positiva. Poderia ser u de r e um raio, que representa uma distância. E aqui a gente vai fazer uma análise de quais são as posições de equilíbrio em x. A gente vê
que bem nesse ponto aqui, ponto mais baixo, eu risquei com X, mas enfim, esse ponto mais baixo a gente pode marcar aqui um x0, e aqui a gente tem um ponto de equilíbrio estável, pessoal. Porque as pequenas perturbações, você vê aqui que pelo gráfico da energia potencial, que é uma grandeza que tende a ser minimizada, quando o corpo é colocado nessa posição aqui, de x, a gente tem essa energia dele aqui. Então é como se fosse aquela situação do morro de antes. Se ela sofrer uma pequena perturbação, vai ter uma força restauradora aqui, que traz ela de volta para essa posição de equilíbrio aqui. Enquanto essa outra posição, que a gente pode chamar aqui x1, aqui a gente também tem um equilíbrio, mas aqui o equilíbrio é instável, né? Porque as pequenas perturbações fazem ele voltar para aquela posição de equilíbrio x0, estável, ou, ou oscilar aqui também, né? Se não tiver nenhuma força dissipativa, ficar oscilando entre nesse nível aqui. Ou uma perturbação nesse sentido positivo aqui de x faz ela ir para o infinito. E aqui o gráfico ele é uma assíntota, né? O gráfico da energia potencial ele vai para zero no infinito, então a gente também tem um equilíbrio estável no infinito. Infinito aqui é um equilíbrio estável. E aí, o que a gente pode ver aqui é que as situações de equilíbrio são situações que a gente tem que a mudança da energia, a variação instantânea da energia nos pontos de equilíbrio, ela é zero, né? Seria, tendo uma visão mais de cálculo aqui, seria a tangente dessa, que toca a curva nesse ponto aqui. Você vê que a inclinação dessa reta tangente aqui é zero, que é basicamente isso, né? Aqui seria uma espécie de aprofundamento no cálculo aqui, a gente vai ter que du dx nesses pontos de equilíbrio é igual a zero. Tá, e agora vamos voltar à questão. Aqui, a gente tem as nossas situações, situação 1, situação 2. Eu tracei aqui as linhas tracejadas que unem as cargas fixas às nossas cargas móveis aqui. Na situação 1, a carga negativa repele a carga negativa e a carga positiva repele a carga positiva, enquanto as cargas de sinais trocados estão aqui se atraindo. A interação entre essas duas cargas aqui, unidas pelo bastão, que pode girar livremente, não importa, porque ela vai ser uma interação que está no próprio eixo do bastão, né? A força de Coulomb, a força coulombiana aqui, entre elas vai estar no próprio eixo do bastão, então não tem como gerar torque. Então a gente vai desprezar, isso aqui não importa. E para a análise do nosso problema também, a gente vai considerar que essa força entre as cargas fixas e as cargas móveis mais próximas são predominantes, porque a distância entre elas aqui é menor. Então a gente vai considerar que essa força aqui, que na situação 1 a carga menos móvel com a carga mais fixa trocam, a gente vai considerar que ela vai ser desprezível aqui. Bem como essa daqui também, porque ela não vai ser ela que vai ditar o tom do problema, bem como aqui vai ser algo parecido. Então, a gente pode ver aqui que essa posição é uma posição de equilíbrio, né? Porque o problema é perfeitamente simétrico aqui. Então, as forças que a carga negativa fixa faz no polo negativo da barra móvel são iguais à força de interação aqui entre os polos positivos. E aí agora a gente tem que ver o que acontece numa situação de pequena perturbação, né? Porque o equilíbrio é uma análise feita para pequena perturbação, não para grande. Então, a gente fez aqui, considerando uma pequena perturbação, a gente vai considerar que eu fiz no meu desenho uma perturbação pequena, angular aqui, no sentido horário, né? Você vê que teve uma pequena rotação aqui. E como ela foi bem pequena, eu considerei que as forças, que as bolinhas continuam nessa mesma reta aqui, vertical, e como se não tivesse tido uma mudança horizontal, porque é uma perturbação tão pequena que não é como se ela não tivesse saído dessa mesmo eixo aqui. E aí a força de interação entre elas eu deixei na vertical ainda, por conta dessa aproximação aqui. Aí, como é uma perturbação bem pequena, o acréscimo, o aumento ou diminuição nessas forças de interação aqui, ele também vai ser bem pequeno, né? Mas ele existe. Ele é pequeno, mas ele vai ser considerado. O que a gente está desprezando é só a interação entre esse menos e esse mais aqui. Como essas duas cargas são negativas e houve um pequeno decréscimo na distância entre elas, então vai ter um pequeno acréscimo aqui na força, né? Vai ser uma força F mais DF. A força aumentou um pouquinho porque a distância diminuiu um pouquinho. Enquanto nesse caso aqui aconteceu o contrário, né? No caso da interação das cargas, as duas cargas positivas, teve um pequeno acréscimo, né? Aqui
nas cargas negativas, antes era D, uma distância D, agora é um D menos um, um dxzinho, que seria algo bem pequeno, e aqui é um D mais um dxzinho. E aí por isso a gente tem um aumento, um pequeno acréscimo nessa força aqui e um pequeno decréscimo nessa força. Mas essa pequena diferença na força aqui é o bastante para gerar um torque. Um certo torque, ó, a gente teve uma perturbação no sentido horário, mas esse torque, você vê aqui que o F mais dF aumentou e esse aqui F menos dF diminuiu, então a gente vai ter um torque nesse sentido aqui. Um torque no sentido anti-horário, um torque restaurador. Ou seja, o sistema está tentando voltar para essa posição inicial aqui. E aí assim a gente pode julgar esse equilíbrio aqui como estável, porque uma pequena perturbação no sistema, se ele for largado nesse estado aqui de uma pequena perturbação, ele tende a voltar para a posição original dele. E a gente vai ver aqui, nessa nossa segunda situação, que é o contrário que acontece aqui, né? A gente vê aqui novamente tem essa simetria, por isso que o sistema inicialmente se encontra em uma situação de equilíbrio, né? Porque existe essa simetria de forças. Essa força aqui é igual a essa, e essa força aqui que está sendo desprezível é igual a essa que está sendo desprezada, é igual a essa daqui. E agora, quando a gente faz uma pequena perturbação de novo, aqui a distância virou x mais dx, aqui a distância virou x menos dx, mas, nesse caso aqui da situação 2, a gente vê que as cargas que estão mais próximas, os polos que estão mais próximos, são trocados, né? Aqui, o polo positivo da nossa haste móvel está mais próximo do polo negativo das nossas cargas fixas. E o polo negativo da nossa haste móvel está mais próximo do polo positivo das cargas fixas. Então, quando a gente faz aqui uma pequena perturbação, agora eu fiz uma perturbação no sentido anti-horário, a gente vê que essa força aqui que foi aumentada, a força que aumentou é uma força de atração, enquanto a força que diminuiu é uma força de repulsão. Então agora o torque causado vai ser um torque no sentido horário, que não é um torque restaurador. Então o sistema, quando sofre uma pequena perturbação, ele está se afastando da posição de equilíbrio original. Então a gente pode jogar isso aqui como equilíbrio instável. Então a gente tem que a situação A, o sistema está no equilíbrio estável, e na situação B, o sistema está em equilíbrio instável. Voltando aqui para as nossas alternativas, a gente vê que a resposta é a alternativa C. Então foi isso, pessoal. Outras dúvidas podem mandar no meu privado, que se couber na aula sem atrapalhar a disciplina da aula, eu posso fazer na aula mesmo. E se for o caso de tipo não estar tão relacionado com o assunto da aula da semana, eu posso gravar um vídeo curto assim e mandar o link para vocês. Até a próxima.